O governador Tarcísio de Freitas fez elogios às urnas eletrônicas e à agilidade da apuração de votos. Repórter Camila Yunes chegando aqui com a gente. Em qual contexto o governador fez essas declarações? Bem-vinda, Camila. Bom trabalho. Oi, Thiago, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, Thiago, essa fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aconteceu durante um evento do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais aqui na capital paulista. E durante esse evento, durante a fala dele, tinham ali vários representantes dos tribunais, vários presidentes, estava ao lado também do prefeito Ricardo Nunes. Ele destacou todos os benefícios do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas, o trabalho que é realizado pelos tribunais e disse que as pessoas não fazem ideia de todo o trabalho que está por trás das eleições, do deslocamento das urnas eletrônicas para os locais mais longínquos do país, e disse que as urnas eletrônicas são eficientes e que elas permitem eleições limpas e transparentes. E disse que o Brasil é um exemplo a ser seguido no que diz respeito à implementação da tecnologia no sistema eleitoral. E afirmou também que a justiça eleitoral é o que viabiliza a democracia. A gente, inclusive, separou um trechinho dessa fala do governador, Thiago. Vamos acompanhar. Em cada canto do Brasil, seja o Pantanal do Mato Grosso, seja o interior do Nordeste, o sertão do Cariri, seja lá o interior da nossa Amazônia, a urna chega. Questão de garantia da paridade de armas, o controle da propaganda eleitoral, enfim, todo o esforço que é feito para que a gente possa ter essa manifestação da democracia. E em pouco tempo os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação, e isso de fato é o que garante a representatividade. Bom, Thiago, e essas falas do governador Tarcísio de Freitas acabam repercutindo porque elas vão em oposição ao que sempre diz o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aliado de Tarcísio de Freitas. O ex-presidente sempre questionou o sistema eleitoral brasileiro, sempre colocou em xeque aí as urnas eletrônicas. Inclusive, a gente lembra que o ponto central para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse considerado inelegível foi todo esse questionamento que ele fez com relação às urnas eletrônicas. A gente lembra daquela reunião que ele realizou com embaixadores de vários países lá no Palácio da Alvorada para questionar o sistema eleitoral brasileiro. Então, essa fala de Tarcísio de Freitas aí destacando todos os benefícios do sistema eleitoral brasileiro e de como ele comprovadamente funciona muito bem, acabam repercutindo porque elas são opostas também à fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem ele é aliado, Thiago? Declarações do governador e a Camila Yunes trouxe as informações. Bom trabalho para você. Bom, Dora Kramer, claro que a Camila trouxe a informação desta frase ou dessa fala do próprio governador, de uma certa maneira fazendo esse antagonismo com o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. De que forma politicamente é possível analisar isso? Dora. Tiago, com todo respeito à estratégia do governador de manter o discurso pela reeleição, ele está cada vez mais ultimamente com um jeito de candidato à presidência da República. Exatamente. Tem vários indicativos. Todo dia tem um sinalzinho ali. Essa reunião, o novo que a gente deu agora há pouco, é uma sinalização. Agora é o ponto que a Camila trouxe. Exatamente isso. Ele não precisaria necessariamente, naquela solenidade, se estender, se rasgar em elogios. Não era para falar contra, mas quando ele deixa muito e longa e detalhadamente, explicitamente o que ele pensa, ele se diferencia e fica sem perder o eleitorado, continua fiel ali ao Bolsonaro, mas claro quer nadar nas águas do centro, águas em que ele nadou para ser eleito ao governo de São Paulo, que é claro que ele entrou por causa do Bolsonaro, mas o perfil dele é que conseguiu fazer com que ele fosse eleito. Se ele fosse sectário, estreito, só naquela toada bolsonarista, talvez não tivesse sido eleito. Então ele faz nitidamente esse movimento ao centro. Faz política, não é, Cristiano Vilela?
Exatamente, e Tarcísio, ele dentre os nomes que estão colocados aí no campo mais conservador, ele é o nome que tem essa característica, que consegue ter uma forte penetração no eleitorado bolsonarista raiz. Não é à toa que no último final de semana ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, na manifestação, junto do eleitorado bolsonarista, e ao mesmo tempo é um nome que junto ao eleitorado moderado tem esse tipo de fala mais próxima da justiça eleitoral. Você vê que o teor moderado de muitas falas fazem com que ele tenha também um apreço nesse campo. Essa dualidade, ela pode ser extremamente importante num processo eleitoral, onde na eleição passada esse centro acabou migrando para Luiz Inácio Lula da Silva e fazendo o atual presidente ser eleito. Talvez Tarcísio, construindo bem essa dualidade, ele consegue reverter esse eleitorado e, sendo candidato a presidente, pode sair na frente. E só para acrescentar, Dora, em relação ao próprio governador de São Paulo, ele veio de um quadro mais técnico, né? Foi ministro de Jair Bolsonaro, mas ele vestiu bem a capa do político? Completamente. Você sabe que eu percebi isso no dia da eleição dele. Eu trabalhava numa outra emissora e ele deu uma entrevista. Eu estava ali preparada ia perguntar, fiz uma pergunta política, mas claro que eu estava preparada para ouvir. Eu não me lembro nem da pergunta, tá? É o seguinte, olha, eu estou assumindo, eu sou um técnico e tal. Ele saiu, sabe, pela tangente. E não, ele me surpreendeu que ele respondeu, eu fiz a pergunta política, ele respondeu num tom político e, assim, num jeito de quem é do ramo. Então, a mim surpreendeu. E logo no início, porque eu pensei que fosse encontrar, vamos usar uma palavra assim, pejorativa, que a gente usa para desenhar bem esse perfil, um burocrata. E não foi um burocrata que eu vi logo ali no primeiro momento, foi um político.